Quase 80% da população brasileira está endividada, mas isso não dá direito às empresas serem abusivas e até agressivas na hora da cobrança. Caso se sinta desrespeitado, o consumidor pode recorrer ao Procon. Renato Violi explica mais pra gente. Boa tarde, Renato. Olá, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Pois é, isso vem acontecendo com mais frequência, principalmente após a criação daquelas empresas de cobrança que usam robôs, fazem muitas chamadas e que incomodam com certeza. Eu estou aqui com o Antônio Carlos Ribeiro, coordenador do Núcleo de Atendimento ao Superendividado do Procon Goiás, que conta pra gente. Nesses casos onde essas empresas insistem, ligam exacerbadamente, o que a gente pode fazer? Bom, primeiramente cumprimentar a todos, desejar boa tarde. Olha, os consumidores que estão se sentindo, de certa forma, constrangidos, transtornados, aborrecidos por conta dessas inúmeras ligações que as empresas estão realizando excessivamente, devem procurar o Procon, primeiramente procurar a empresa, registrar essa reclamação na ouvidoria, nos canais que eles possuem de atendimento ao consumidor, ao cliente, que é o SAC, depois na ouvidoria, segunda instância, e não resolvendo o problema, deve procurar os órgãos de proteção ao consumidor, que neste caso o mais indicado é o Procon do Estado de Goiás. Pois é, muitas delas fazem chamadas para pessoas que nem sequer se cadastraram, que nem têm dívida e elas continuam mesmo desrespeitando. Elas podem ser penalizadas? Não só podem, como devem ser penalizadas. O Procon, como um órgão protetivo e um órgão defensor dos direitos do consumidor, ele vai atuar sempre que for acionado. Nós estamos ali de pronto para recepcionar todas as demandas, tanto presencialmente como através do Procon Web e também no nosso telefone de denúncias, que é 151. As empresas podem ser penalizadas através até mesmo de sanções administrativas. Uma delas é a sanção pecuniária, que é a aplicação de multa, porque as empresas não devem, neste caso, transtornar, aborrecer e fazer ligações indevidas e abusivas, inclusive de cobrança indevida, que é aquela cobrança que o consumidor sequer conhece ou sabe ou pertence àquele tipo de cobrança. Pois é, e como é que a lei trata esse tipo de cobrança? O que é permitido, o que não é permitido, só para o nosso telespectador ficar mais atento? Olha, os credores ele têm total direito de cobrar a dívida em relação aos seus fornecedores, aos seus clientes, aos consumidores. Só que o que não deve ser feito é de forma ameaçadora, de forma constrangedora, de forma de coagir, né, ou mesmo ameaçar. Então isso não pode ocorrer, que nós chamamos isso de prática abusiva, indevida e criminosa. Está tipificado, inclusive, no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 71. Todo consumidor que se sentir, de certa forma, vilipendiado, se sentir transtornado ou ameaçado ou constrangido, deve nos procurar, para que o Procon possa tomar as devidas providências cabíveis de acordo com a legislação, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor. E tem horário também. Existe um horário de cobrança ou então de contato, de ligações através do telemarketing, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, né, que seria às 20 horas, e nos sábados, das 8 da manhã até às 14 horas. Nos feriados e aos domingos não devem ser importunados os consumidores em hipótese alguma. Sendo assim, o consumidor, se caso as empresas não aplicarem aquilo que a lei prevê, pode produzir prova, registra através de protocolos, registra através de print de tela, envia e-mails, inclusive informando de tudo isso que está ocorrendo com ele enquanto vítima, e assim recorra junto aos órgãos de proteção ao crédito, aos órgãos de proteção ao consumidor, que é o Procon Goiás. Tá certo. Obrigado pela participação aqui com a gente, Antônio. Tá aí então as dicas, né, que os consumidores fiquem atentos e qualquer dúvida, entrem em contato com o Procon ou liguem para 151. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Renato, pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde.